Gente, tudo bem? Então, como prometido, essa é a parte 2 de choque. Na última parte eu falei dos cristalóides, agora eu vou iniciar falando dos coloides em si. Os coloides vai ser... Nos cristalóides a gente viu que era água mais alguns íons. Aqui nos coloides vai ser água mais macromoléculas. A principal delas que a gente tem é justamente a albumina. Então, assim, os coloides, eles são expansores eficazes, restaurando o volume intravascular com menor risco de edema comparado ao cristalóide em si. Porque ele tem de 3 a 5 menos risco de 3 a 5 vezes menos risco de gerar edema do que os cristalóides, sabe? Então, eles são eles são muito bons. Só que é o seguinte, o ruim deles é que eles são caros. E não é todo lugar, acredito eu, que vai ter um coloide presente. Os colóides, eles vão puxar o líquido para o intravascular, né? Justamente por causa da presença da molécula da albumina. Então, eles são usados, os cristalóides, eles são usados em pacientes com baixa proteína presente, né? Para puxar esse líquido. Se está baixo, então você vai utilizar para funcionar, para manter essa reposição volêmica. E ele é usado também para aumentar o volume intravascular rapidamente, mas com menos volume do que o cristalóide em si, porque o cristalóide a gente faz aquela regrinha de 3 para 1, né? A cada 1 ml perdido de sangue do paciente, você faz 3 ml de cristalóide, justamente porque 2 vira edema. No caso, a resposta hemodinâmica é variável de acordo com o estado volêmico do paciente e a circunstância clínica dele. Ana Clara, o que isso quer dizer? Concorda que um paciente que está desidratado, não faz sentido você utilizar o coloide, porque que ele vai puxar água da onde? Sabe? Ele está desidratado. Então, assim, não tem um líquido do interstício para ele puxar. Então, no caso de pacientes desidratados, o uso mais correto talvez seria utilizar, por exemplo, um cristalóide, sabe? E olha só, pacientes com insuficiência renal é muito perigoso porque as macromoléculas eles acabam se acumulando nos túbulos renais. Então, pacientes com insuficiência renal tem que tomar muito cuidado em relação ao uso, caso se vocês forem usar os coloides neles em si, sabe? Isso que você pode... Ana Clara, posso fazer o uso combinado deles? Pode sim, você pode tanto fazer o cristalóide quanto o coloide juntos. O uso dos dois juntos reduz o risco de edema e de outros efeitos colaterais. Então, dentro dos coloides, né, que a gente falou, o principal que a gente tem é a albumina. Mas foram criadas alternativas, que a gente sabe que o coloide, ele é muito caro. Então, assim, a indústria resolveu criar alternativas mais baratas. E uma delas são as gelatinas. Só que o problema das gelatinas é que elas vão vir do colágeno bovino. Então, pode acabar causando uma reação de hipersensibilidade no paciente. Então, o paciente ele vai ter aquela reação alérgica exagerada. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem uma alta incidência de hipersensibilidade, tá? O peso molecular dele é bem menor do que a albumina, ou seja, ele não expande tanto assim quanto a albumina. A albumina é a mais excelente que a gente tem, né? Que mais? O efeito dura de 1 a 2 horas. Não vou focar muito bem nisso aqui, não, tá? Porque não é tão utilizado assim na prática por causa dessa reação de hipersensibilidade. Tem os amidos também, que foi uma outra alternativa utilizada para as albuminas. Em relação à gelatina também, porque ele tem menor risco de anafilaxia. O problema dos amidos é o seguinte: no início do seu uso, apesar de grande expansão volêmica que ele causa, porque os amidos eles têm um peso maior, eu acho que a albumina, eles causavam muitos problemas de insuficiência renal e sangramento em razão do seu peso molecular e o grau de substituição muito grande. Então, quanto maior era o peso molecular do amido, maior era a taxa de substituição molar e menor degradação e eliminação, então maior risco de efeitos colaterais.
Então, quanto maior era o peso dele, menor era a chance dele se degradar. Então, teria mais riscos assim. Então, mas tem esses ainda que você pode utilizar, sabe? O que mais? A albumina, já falei sobre ela, que ela é ótima. Então, finalmente, a gente vai entrar na parte das vasopressores, né? Que eu tanto queria entrar, que eu acho muito maneiro. Como é que é? Antes de eu falar, existe as transfusões sanguíneas, né? Então, a reposição volêmica, ela tem um teto. O que isso significa que a gente... desse teto em si? É que vai chegar um momento em que não importa a quantidade de reposição volêmica que você vai estar fazendo, não vai ser o suficiente para que aumentar o débito cardíaco e, consequentemente, aumentar a frequência cardíaca e melhorar esse estado de baixa quantidade sanguínea no corpo do paciente, sabe? Então, nesse caso, a reposição volêmica, que eu falei, tem um teto, então o débito cardíaco ele aumenta até um certo ponto no choque hipovolêmico. Se o volume continuar caindo, ou seja, o paciente continuar perdendo sangue, aumentar só e o débito cardíaco chegou nesse momento em que não aguenta mais receber reposição volêmica, que ele não vai mudar o seu ritmo, não será então suficiente você continuar fazendo a reposição volêmica. Então, logo disso, você vai precisar aumentar a quantidade de hemoglobina, tá? Então, no caso, para aumentar a quantidade de hemoglobina, você vai realizar uma transfusão sanguínea, um concentrado de hemácias, tá? Não vai falar lá na prova, a paciente chegou ao teto lá, vou fazer uma transfusão sanguínea. Se você fazer isso, o Vinícius te enforca, né? Porque já viu aquela coisa de que se você doar tanto litro de sangue salva 3 vidas? Por quê? O sangue ele é dividido, porque tem o plasma, tem as hemácias, tem os leucócitos, tem os linfócitos, tem, sabe, várias outras coisas. Tem as plaquetas, aliás, né? Então, um litro de sangue salva 3 vidas justamente por causa das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas em si. Então, se na prova lá tiver que escrever alguma coisa em relação a isso, coloca concentrado de hemácia, sabe? Então, você faz esse concentrado de hemácia justamente porque o débito cardíaco tem esse teto. Que mais? Calma aí. Gente, vocês têm que ficar atento a paciente muito politransfundido, né? Que você tem muito essa transfusão de sangue. Por quê? Na bolsa de sanguínea tem um anticoagulante que é o citrato de sódio. O citrato de sódio, ele é um quelante de cálcio também, então ele vai roubar o cálcio da pessoa. Então a pessoa pode ter pacientes politransfundidos pode ter o risco de ter uma hipocalcemia. A mesma lógica que a gente tinha falado quando a gente citou em relação ao pacientes que tem transfusão sanguínea não faz o Ringer lactato por causa do Ringer lactato ter cálcio e diminuir seu efeito, sabe? Não faz sentido utilizar isso. E agora, finalmente, as vasopressoras, né? A gente tem, olha só, devem ser administradas em bombas de infusão e acesso venoso central, tá? Elas vão garantir um ritmo regular de infusão e evitar extravasamento, que pode gerar necrose nos tecidos perivasculares. Basicamente, o seguinte, foda-se isso, vamos falar o que interessa, né? O que eu tava lendo aqui, eu tinha surpreendido, mas isso não é nada importante. Relembrando, sei lá, acho que isso é fisiologia. Alfa 1 faz vasoconstrição. Alfa 2, ela diminui a liberação de catecolaminas. O que essas são essas catecolaminas? Alfa 1, beta 2, essas coisas, entendeu? Noradrenalina, essas coisas. Então, vasoconstritores com ação antagonista, a alfa, vai bloquear essa vasoconstrição. Então, vai causar vasodilatação. Agonistas vão atuar junto, então vão ajudar a fazer uma vasoconstrição. Beta 1, paciente, isso aumenta a frequência cardíaca do paciente. Beta 2 faz broncodilatação. Por isso que eu tinha citado lá naquele caso do choque séptico e choque anafilático. Isso é importante para a gente entender como cada um funciona aqui. A noradrenalina, ela é muito vasoconstritora, ou seja, ela vai atuar muito bem em alfa 1.
e ela tem pouca ação beta. Então, caso você queira fazer apenas um efeito de vasoconstrição, lembra que a gente falei do choque cardiogênico, de você querer ter um efeito inotrópico positivo, você, nesse caso, vai utilizar a noradrenalina, sabe? Aliás, no caso do inotrópico, se for um cronotrópico, né? Inotrópico é aumentar a frequência cardíaca. Se for aumentar a frequência cardíaca, é dobutamina. Mas se quer fazer vasoconstrição, é a noradrenalina. Eu acho que eu confundi vocês um pouco nisso, né, gente? Perdão. Então, a noradrenalina, anota aí, que eu vou anotar também. A noradrenalina, ela aumenta, ela tem a ação muito presente em alfa-1. Então, ela vai aumentar, vai fazer vasoconstrição. Tem até, novamente, o exemplo. Choque séptico, o paciente ele não tem broncoespasmo, então você faz noradrenalina. No choque anafilático, o paciente já tem broncoespasmo, você quer vasodilatação, você quer uma broncodilatação, então você usa a adrenalina, que é o que eu vou falar aqui agora. A adrenalina, ela tem ação alfa, mas ela tem muita ação beta, ou seja, ela vai atuar principalmente nessa parte de aumentar a frequência cardíaca, de realizar broncodilatação, entendeu? Ela pode fazer uma vasoconstrição ali ou outra, mas a sua ação fundamental é na ação beta. A adrenalina ela é chamada de adrenalina, ou se não epinefrina também. Então, olha só, no choque anafilático ocorre broncoespasmo também. Então, além de vasodilatação intensa que você quer, além de causar uma vasodilatação intensa, você vai ter uma hipoperfusão. Então, é nesse momento que entra a adrenalina, né? Que nem eu falei. Que você vai fazer a vasoconstrição, né? Disso, mas também, como tem o broncoespasmo, vai fazer essa broncodilatação dos vasos em si. A dobutamina, novamente falando dela, a dobutamina, ela vai ter a ação principal em beta 1. Então, aí que entra, aí ela é um cronotrópico positivo, né? Nesse caso aqui. Então, a principal ação é no coração, no beta 1, que vai aumentar a frequência cardíaca. Dei o exemplo do choque cardiogênico. O paciente infartou e teve choque cardiogênico, tem dificuldade de injetar o sangue, pois o coração dele não é eficiente. Se eu der um vasoconstritor que aumenta a resistência periférica, vai dificultar ainda mais o coração bombear sangue, né? Então, o ideal é você dar um fármaco que age basicamente só no coração para tentar aumentar a contração e a frequência cardíaca dele, o débito cardíaco dele em si. Por isso que a gente usa a dobutamina. Eu anotei, eu não sei, eu acho que isso aqui é sobre a dobutamina que eu anotei, mas é porque eu não deixei certo nenhum, mas eu coloquei, ó, possui discreta ação em beta 2, boa escolha para choque cardiogênico e no choque séptico em disfunção miocárdica, faz sentido. E em situações em que há hipotensão grave como concomitante. Faz sentido mesmo. Tem a fenilefrina, que eu também citei sobre ela, que a fenilefrina, ela vai ser uma ótima, ela vai ser em alfa 1 também, é que nem a noradrenalina, fenilefrina. Peraí que eu tô anotando, pra depois eu gravar. Tem a clonidina, tem o sabutamol, terbutalina também. O salbutamol, ele caso vocês querem saber, mas o salbutamol ele é beta 2. Salbutamol, né? Salbutamol. Ele é beta 2. A clonidina é alfa 2, né? Então ela vai agir nessa diminuição da liberação de catecolaminas. E aí aqui já fala mais específico, né, de cada um sobre elas. Quer ver? Peraí. Tem uma parte que eu notei, que eu tô com preguiça de falar, que é sobre a dopamina. Que olha só. Tá vendo como tá cheio de coisa anotada? Mas é o seguinte, eu vou falar aqui. A dopamina, ela pode ser associada com a noradrenalina, tá? Em casos de choque refratário. O que seria esse choque refratário? É basicamente o paciente ele permanece em choque mesmo após o tratamento. Então, ela pode ser usada, só que hoje em dia ela não é mais usada. De acordo com a dose administrada, ela tem um efeito predominantemente dopaminérgico, inotrópico e vasopressor, ou seja, ela possui diferentes perfis de acordo com a dose que você administra ela.
Só que assim, ela depende muito da conversão. É porque assim, ela é uma droga que quando você administra ela de forma exógena, aliás, ela pode ser convertida em noradrenalina e adrenalina. Então, vai depender muito da resposta do paciente em relação a isso. Eu não sei se dá pra vocês entenderem, mas basicamente hoje em dia a gente não usa ela. A primeira escolha que a gente usa é a noradrenalina, tá? E é isso, gente. Tem umas extras aqui, mas que isso não vai cair na prova. Espero ter ajudado. Desculpa pela explicação porca. E não acabou, não. Que eu lembrei que eu tenho que falar de anticoagulante com vocês, tá? Que eu vou falar. Eu vou tentar resumir anticoagulantes, tá? Porque já tem um vídeo aqui falando sobre isso, só que é um vídeo longo também. Eu acho que é dividido em parte 1, parte 2. Eu vou tentar resumir porque o foco da prova não é anticoagulantes, mas é que tá dentro do slide de choque e eu já vi uma questão falando sobre anticoagulantes. O seguinte, a gente tem os anticoagulantes e a gente tem os antiagregantes e tem os cumarínicos, mas os cumarínicos eu acho que são antiagregantes, se eu não me engano. Anticoagulantes, eles vão agir basicamente no fator de coagulação. E os antiagregantes, eles vão agir no fator plaquetário. Porque, olha só, para formar um trombo, é necessário o seguinte. Para formar um trombo, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui pra falar bonitinho. Para formar um trombo, gente, é necessário de fatores de coagulante, é necessário das plaquetas, é necessário da fibrina. Então, olha só. Entenda o seguinte, uma analogia que o professor fez. Trombo, ele é um tipo de muro. Imagina um muro, é um trombo que você tem. Então, se tem um muro, ele vai impedir qualquer coisa. Então, se tem um trombo, impede a passagem de sangue. Então, o trombo é um tipo de muro para estancar o sangramento e os fatores de coagulação, basicamente, seria o cimento. Então, para você formar esse trombo, é necessário ter esses fatores de coagulação. E o que seria basicamente os tijolos seriam, se eu não me engano, as fibrinas que a gente tem. Então, trombo mais cascata de coagulação é igual ao coágulo. Fármacos que atuam nos fatores de coagulação são os anticoagulantes, que eu falei. Fármacos que vão atuar nas plaquetas, que seriam os tijolos desse trombo, é justamente os antiagregantes. Aí a gente tem os fibrinolíticos. Os fibrinolíticos vão basicamente destruir esse muro, vai destruir o trombo. E os antifibrinolíticos vão impedir que tenha a destruição desse trombo, sabe? Conceito básico até agora. Então, o trombo inicial, ele começa com a agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas elas vão se acumular no local da adesão lá. Então, teve uma lesão lá, vamos supor que, por exemplo, no caso do infarto, né, que a gente falou que tem a oxidação, vai vir os macrófagos, viram as células espumosas que acabam formando a aterosclerose em si. Se por acaso teve uma erosão ou um rompimento dessa placa aí, vamos dizer assim, da placa aterosclerótica, as plaquetas vão vir ali no local e vão começar a se aderir ali. Elas vão, então, para impedir que as plaquetas se aderem naquele local e formam um trombo em si, você vai utilizar antiagregantes, que é, por exemplo, a aspirina que a gente tem. Deixa eu ver se tem outro. Aspirina, e tem o clopidogrel, ticagrelol, prasugrel também, sabe? Então, me perdi já aqui. Tá. Só que, para que esse trombo ele acabe se transformando em um coágulo estável e firme, é preciso da cascata de coagulação, que quem atua nessa cascata de coagulação é justamente os anticoagulantes. Então, os fatores de coagulação vão gerar uma coisa que a gente chama de trombina. A trombina é o principal fator que a gente tem, quer ver? Porque é a trombina que vai converter o fibrinogênio em fibrina. Então, é basicamente assim, é a plaqueta e a fibrina é como se fosse uma rede que vai prender aquele trombo, que vai deixar aquele trombo estável, entendeu? Para que o trombo, por causa da pressão sanguínea, não se rompa, vamos dizer assim. E para formar a fibrina,
é necessário dos fatores de coagulação, que é a trombina. Então, a trombina é o fator de coagulação. Pensa assim comigo, entendeu? Tô tentando resumir, porque não é basicamente isso. É só uma forma da gente resumir isso. Então, fármaco anticoagulantes vai impedir que a trombina converta em fibrina. Então, não vai ter aquela rede plaquetária que vai prender a plaqueta. Então, o trombo não vai ficar estável, sabe? Então, basicamente isso. Então, a trombina é ela que converte o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina, ela forma uma rede que entrelaça as plaquetas formando um coágulo estável. Então, para que haja um trombo mesmo, é necessário do quê? Das plaquetas, da ação das plaquetas, mais essa rede de fibrina, que é formada pela trombina nos fatores de coagulação. Fármacos que atuam nos fatores de coagulação são os anticoagulantes, e fármacos que atuam nas plaquetas são os antiagregantes. Quem são os anticoagulantes? A heparina, por exemplo, é a mais famosa de todos que a gente tem aí. Aí existe a diferença de trombo branco e trombo vermelho. O trombo branco basicamente rico em plaquetas, o trombo vermelho é rico em fatores de coagulação em si. Aí existe a homeostasia primária, que basicamente vai acontecer nas artérias, e as artérias é mais rica em que tipo de trombo? Trombo branco, sabe? Agora, na secundária, acontece nas veias e é rica em fibrina, então é rica nos fatores de coagulação, basicamente, que a gente tem. Olha só. Cadê? Existem os cumarínicos, tá? Os cumarínicos, como que fala? É melhor explicar. Fatores dependentes de vitamina K. Os fatores de coagulação são uma escadinha. Existe o fator 1, 2, 3, 8, 10, sabe? Eu não sei se vocês lembram em relação a isso. Alguns desses fatores, para eles serem ativados, eles precisam da vitamina K. E um principal deles é, assim que eles são ativados, que eles vão gerar a trombina. Então, se você não ativa esses fatores, no caso, se você não tem a vitamina K, não tem como você ativar esses outros fatores, que vai ativar a trombina, que a trombina vai converter, se não ativou a trombina, não tem como a trombina transformar o fibrinogênio em fibrina, não formando o coágulo estável, sabe? Então, os cumarínicos aqui que eu falo, quer ver? Eu tenho aqui anotado. Os cumarínicos, cadê os cumarínicos? Não achei os cumarínicos. Tem aqui, mas não queria falar sobre isso. Os cumarínicos, eles vão bloquear justamente a ação da vitamina K. Então, se o seu bloqueia a ação da vitamina K, o exemplo no caso da varfarina, a varfarina, ela ela é um anticoagulante. Então, se você bloqueou, tô com uma trombose venosa profunda. Tô com risco de ter trombose venosa profunda, quero prevenir isso e por acaso resolvi fazer a aplicação, em vez de uma heparina normal, vou fazer o uso de uma varfarina. Eu falei que a varfarina era heparina? Acho que eu falei errado. A varfarina, ela é um anticoagulante, tá? Na verdade, a varfarina, ele é um cumarínico que acaba atuando na vitamina K. Então, vamos supor o seguinte, então, que tomei a varfarina, bloqueei a vitamina K. Se eu bloquear a vitamina K, não tem como formar a trombina. Se eu não estou formando a trombina, não tem como eu formar um coágulo. Não tem como eu formar, porque não tem a fibrina, correto? Aí, por acaso, fiz uma dose exagerada disso e agora eu tô com um sangramento maciço. Aí, pra corrigir isso, você entra com a vitamina K, sabe? Agora, vamos no caso, supor o seguinte, que você você fez muito uso de heparina e tá com sangramento por heparina, você faz o quê? Você faz o uso da protrombina, acho que é a protrombina mesmo. Cara, eu não sei nem porque eu tô olhando isso aqui, porque eu tô tirando da minha cabeça as informações que eu não lembro, que isso aqui tá tudo organizado, mas eu acho que é da protrombina mesmo que você faz o uso, porque a protrombina, a protamida, tá?
Porque a protamida, ela vai neutralizar de vez a heparina. Então, quanto mais recente for a dose da heparina, vamos supor que eu apliquei a heparina em 30 minutos ali atrás do paciente, maior vai ter que ser a dose da protamida, sabe? Cara, e os antiagregantes, foi que eu falei, né, que vai atuar nas plaquetas em si, que é a aspirina, que a gente tem, que a aspirina, ela é o inibidor da COX-1 nas plaquetas, então isso vai impedir a produção de, acho que é tromboxano o nome, que isso vai diminuir a ativação da agregação plaquetária. Então, se você a aspirina, a função dela é essa, inibiu o COX-1, diminuiu o tromboxano 2, esse tromboxano impede a agregação plaquetária. Por isso que impede que as plaquetas venham e se agregam àquele local. E tem o clopidogrel, tem o ticagrelor, o prasugrel, esses todos são inibidores da ADP. A ADP, basicamente, ela... As plaquetas possuem um receptor P2Y12, que é ativado pela ADP, que quando ativado ocorre agregação e ativação plaquetária. Bloqueando esse receptor, isso não ocorre. Então, se você bloquear o ADP, não tem essa ativação, essa agregação plaquetária. Essa é a ação do clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Lembrando que esse é apenas um resumo. Se quiser mais específico, tem um vídeo aqui falando justamente sobre anticoagulantes, mas isso era só um resumo para a prova. Não sei se eu ajudei muito nessa parte aqui, mas foi isso, gente. Um grande beijo, até a próxima.